Olá amigos, aqui é o Tiesco Carnevale do Merkabah Dimensional. Hoje aqui eu estou gravando esse vídeo para fazer aquela sériezinha, os relatos de projeções astrais, né? Então nós vamos falar agora no mês de julho de 2023. Esse relato, particularmente para mim, é um relato muito interessante, porque ele foi um dos primeiros relatos quando eu comecei a projetar com consciência, né? Inclusive, esse relato, eu fiz a anotação desse relato quando ele aconteceu, mas eu mesmo não acreditei no que eu estava vendo quando eu vi essa história toda que eu vou contar aqui para vocês. Então, essa história só agora, né, quando eu fui ver um filme, que foi o filme dos Transformers, né, que foi esse último que saiu agora, que, na verdade, eu comecei a entender um pouquinho desse relato que eu vou passar para vocês. Tá? Então eu gostaria de contar o que aconteceu, né, e o que eu vi, e trazer depois algumas perspectivas e algumas coisas que eu estou vendo a respeito desse assunto. Particularmente eu procurei literatura também sobre esse assunto, não vi literatura, apesar de já ter visto em alguns filmes mostrando sobre isso. Então eu acho que essa informação ela está começando a ser jogada, né, no nosso subconsciente, mas que para depois ser uma coisa normal. Então, começando esse relato, né, como eu falei para vocês, foi um dos primeiros relatos de projeção que eu tive com consciência. Então, eu tinha visto um planeta, tá? Um planeta, vamos dizer assim, que seres que viviam dentro d'água. Então, eu vou falar que seria um planeta anfíbio, vamos dizer assim. Só que o interessante é que eu tinha visto algumas consciências, mas consciências em volta desse planeta, mas em forma de esferas de luz. Só que eu achei interessante porque quando eu vi esse planeta de água, eu tinha ido para fazer um trabalho nesse planeta que era um trabalho de resgate, tá? Então é um trabalho de resgate de consciências. Mas por que eu estou falando em resgate de consciências? Porque essas esferas de luz, elas estavam absorvendo o planeta, tá? Então eram consciências, né? Que seriam essas esferas de luz, várias esferazinhas de luz em volta assim do planeta, absorvendo o planeta, tá? Então é como se estivessem comendo o planeta. E essas consciências que estavam dentro do planeta, né, que seriam esses seres, tá, de uma raça ou cetácea ou anfíbia, agora eu não lembro também, tá? Mas o que aconteceu? Iria acabar a civilização deles e eles ainda não tinham total tecnologia para poder sair desse planeta. Então houve uma transmigração da consciência deles. Então é como se fosse feito um download consciencial de vários desses seres. Esses uploads foram feitos em naves, tá? Em naves que estavam ali ajudando, que foram levados, na verdade, então, como é que eu vou chamar isso? Porque é complicado, essa consciência, mas de uma forma digitalizada para um outro planeta. E aí essas consciências elas foram transmigradas para consciências dentro desse planeta, tá? Que aí eu poderia dizer que foram tipo clones da raça, e as consciências foram implantadas ali, para dali em diante ter a continuidade dessa raça e não acabar com isso. Tá? Então quando eu vi isso, para mim, foi muito doido, né? Particularmente, você imagina só, você não está vendo nada, e de repente você faz uma projeção e você vê isso que eu relatei para vocês. Então eu fiquei bem cético com relação a isso que eu tinha visto, tá? E por conta disso, eu fiz uma anotação por escrito, eu até estou um pouco agora relapso com relação a isso, eu deveria fazer mais, no início eu sempre fazia uma relação para poder relembrar, né, o que eu tinha visto, e foi bom eu ter feito. Por quê? Aí é que foi o interessante. Eu fui ver o filme do Transformers, esse novo, né, e o início desse filme do Transformers é justamente isso, é uma consciência absorvendo um planeta, tá? Então me chamou bastante atenção esse fato, né, dessa consciência absorvendo esse planeta. E inclusive eu tinha ido com alguns amigos, né, engraçado que eram amigos, uma parte cristão e uma parte evangélica. E aí quando acabou o filme, eu mostrei até o que eu tinha guardado por escrito para eles. Eu mostrei, né, isso que eu estou relatando para vocês está por escrito, eu mostrei para eles. E o interessante foi que eles arregalaram o olho, né, e falaram que como eu tinha essas informações, eles estão começando a acreditar em mim, vamos dizer dessa forma. Então eles ficaram meio bolados assim, bom, mas como é que você tem essa informação, como é que você tinha visto isso, aquela coisa toda. E aí eu conversei um pouco com eles, né, sobre essa questão de projeção, essas coisas todas,
Mas fui mostrando para eles que também isso que eu tinha visto, e estava salvo com a data, né, de 2020 e poucos lá, 20 ou 21, não lembro agora, tá, gente? Mas aí, graças a Deus, estava salvo também. E aí eu fui comentando com eles que, na verdade, essa informação, e aí é o que eu quero passar para vocês, essa informação já tem sido passada há algum tempo em alguns filmes, tá? Então são informações que, se a gente tiver olhos para enxergar, tem um filme também da Disney, esqueci o nome do filme agora, gente, mas é um filme tipo da Marvel, que tem também uns heróis, mas que não são esses heróis que a gente conhece, acho que é Lendas, eu não lembro agora o nome do filme, tá? Mas tem um outro filme da Marvel também que mostra também que são consciências também de fora desse planeta, tá? De fora do planeta, que quando o planeta ele começa a se criar, todas as outras consciências que estão dentro, elas são destruídas, né? E o que eu tenho pensado muito a respeito disso, isso já tem um tempo que eu tenho analisado isso e não estava chegando a uma resposta, seriam o que são esses seres, como essas esferas de luz, que vivem na matéria escura. Então isso foi o que me chamou bastante atenção, e é uma coisa que de um tempo para cá eu estava procurando, né, algumas informações a respeito disso, e eu não achei nenhuma bibliografia, mas estava lá, meio que parado no meu subconsciente, vamos dizer assim. Mas aí quando eu vi o filme, me deu a vontade de tentar entender um pouco mais isso. Então eu acho que eu já comentei aqui com vocês, né, que quando eu quero pegar algumas informações, eu me dirijo a uma biblioteca acástica, né, que é como a mente interpreta. Para quem não viu ainda o relato sobre isso, eu aconselho que veja alguns outros vídeos no passado. E dentro dessa biblioteca acástica eu consigo pegar um cristal, né, uma bola de cristal que a gente bota no aparelho, e as informações elas vêm na nossa cabeça. E aí eu tive a resposta que eu estava querendo, que da mesma forma que existem seres no nosso oceano, esses peixes todos, baleias, tudo, golfinhos, o mesmo tipo de... Não tipo igual, tá? Mas existem seres também que vivem na matéria escura. Só que são seres que a nossa cabeça não tem compreensão de entender o que eles são ali. Então, além de terem planetas, de terem nebulosas, galáxias, existem seres também, como se fossem... Não é igual a peixes, tá, gente? Eu estou tentando fazer uma correlação para vocês entenderem. Mas existem também diversos seres que vivem na matéria escura. Como se a matéria escura fosse um oceano vasto e eles ficam vivendo por ali. E alguns desses seres, eles se alimentam também, pelo que eu vi, tá? Eu estou falando o que eu vi, de planetas. Então são consciências que vivem nessa matéria escura, que absorvem outras consciências, que vamos dizer consciências planetárias, e dentro dessas consciências planetárias existem também outras consciências, como nós. Aí vocês vão falar assim, de repente, o Chesco, mas isso aí está ficando muito confuso, cara, você está viajando demais. E eu mesmo pensei isso também. Mas aí eu comecei a fazer um reflexo, e uma reflexão, né, no caso. E é interessante a reflexão, porque assim como tudo tem embaixo, também tem em cima. Então vamos lá, na reflexão que eu cheguei. Nós estamos aqui agora, né, como fractais de alma. Nós nos alimentamos de repente de um boi, uma galinha, de alguma coisa. Esses seres também têm micro-organismos, bactérias, milhões, trilhões dentro deles, tá? Que a gente considera que não tenha, que não seriam consciências pensantes, né? Mas isso é uma interpretação nossa também. Mas então nós estamos absorvendo, comendo um ser, e na verdade dentro desse ser também existem trilhões de outros seres que também estão vivendo ali dentro. Da mesma forma que essas esferas de luz que eu falei para vocês, que vivem na matéria negra, na matéria escura, absorveram um planeta que é uma consciência, e que existem consciências como nós que estão vivendo dentro desse planeta. Então, para vocês verem que realmente existe essa absorção que a gente chama de alimentação, mas também de consciências que a gente não consegue compreender. Tá? Então, esse é um assunto que eu gostaria de trazer para vocês. Tá? Para mim, eu achei bem interessante, eu achei um assunto diferente, que eu particularmente ainda não tinha visto. Lembrei só de um detalhe, no Star Trek também, o Star Trek, esse Strange New Worlds, também tem uma questão que mostra isso, e é fantástico, que é uma nebulosa, né? Uma nebulosa que uma nave do Star Trek também entra, e ela é uma nebulosa que está tendo
muita turbulência, muitos raios, muita coisa dentro dessa nebulosa, e eles não têm noção. Para eles seria só uma nebulosa que teria uma interferência, entendeu? Gravitacional, de raios, aquelas coisas todas, e que interferia na nave. Mas o que acontece? Na verdade, essa interferência toda que acontecia era justamente o nascimento de formas de vidas, e que seriam uns polvinhos, tipo umas lulas. Para quem quiser também, eu acho interessante que veja esse Star Trek. Se eu não me engano, ele está no Prime, né? Mas teria que acessar o Prime para entrar numa outra plataforma. Mas também é um filme bem interessante que está retratando isso. Então, essa doideira que eu estou falando para vocês, ela está sendo retratada, ela está sendo passada, né, para o nosso subconsciente, e é interessante quem tem olhos de enxergar e começar a procurar essas informações para entender também que consciencialmente existem outros tipos de consciência, né, que a gente não tem a compreensão ainda e que a gente não consegue enxergar. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer. Isso é um relato, eu espero que tenha sido tão bom para mim como foi tão bom para vocês como foi para mim. Apesar de eu ter demorado muito tempo para começar a entender esse tipo de assunto e poder passar para vocês. Quem gostou, eu vou pedir para dar um like, tá? E vou pedir para repostar para o maior número de pessoas. Muito obrigado a todos vocês.